A menina que dormia na calçada, em uma das ruas mais movimentadas do centro de Recife, entre prédios comerciais e lojas que nunca paravam de funcionar. Havia uma realidade que a maioria das pessoas preferia ignorar. Ali, na calçada em frente, há uma antiga farmácia. Uma menina de apenas 11 anos havia feito da rua sua casa há mais de 3 meses. Seu nome era Yasmin, uma criança de olhos grandes e expressivos que contrastavam com a sujeira em seu rosto magro. Seus cabelos cacheados estavam sempre despenteados e suas roupas, um vestido rosa desbotado e um casaco masculino muito grande, eram as únicas peças que possuía durante o dia. Ela caminhava pelas ruas pedindo esmolas, e à noite se acomodava em um pedaço de papelão ao lado de uma pequena mochila rasgada que guardava seus únicos pertences. A história de Yasmin era mais trágica do que aparentava. Ela havia fugido de um orfanato estadual onde sofria maus tratos de outros internos maiores e de alguns funcionários. Seu pai havia morrido em um acidente de trabalho quando ela tinha apenas 6 anos, e sua mãe, viciada em drogas, a abandonou no orfanato 2 anos depois, prometendo voltar para buscá-la. Essa promessa nunca se cumpriu. Na rua, Yasmin aprendeu rapidamente as regras de sobrevivência. Ela descobriu quais eram os melhores horários para pedir esmolas, quais pessoas eram mais generosas e, principalmente, como se esconder dos perigos que rondavam as ruas durante a madrugada. Ela era esperta e observadora, características que a mantiveram viva em um ambiente hostil para qualquer criança. Entre as centenas de pessoas que passavam por ela todos os dias, a maioria a ignorava completamente. Alguns jogavam moedas em sua direção sem nem olhar para seu rosto, outros desviavam o caminho para não passar perto dela. Havia também aqueles que a repreendiam, dizendo que uma criança daquela idade deveria estar na escola, não pedindo esmolas na rua. Mas havia uma pessoa que sempre chamava a atenção de Yasmin. Todos os dias, pontualmente às 7:30 da manhã e às 6 da tarde, um homem de meia idade passava por ela. Ele era diferente dos outros. Sempre olhava em seus olhos, sorria gentilmente e dizia bom dia, princesa, ou boa tarde, querida. Nunca dava dinheiro, mas seu cumprimento caloroso era o momento mais especial do dia de Yasmin. O homem se chamava Carlos Roberto, tinha 48 anos e trabalhava como contador em um escritório a 2 quadras dali. Divorciado há 5 anos, ele morava sozinho em um apartamento simples no bairro de Boa Viagem. Carlos havia perdido a guarda de sua filha de 12 anos, Sofia, devido a problemas financeiros após o divórcio, e só podia vê-la quinzenalmente aos fins de semana. Desde que começou a ver Yasmin na rua, Carlos sentia uma dor no peito que não conseguia explicar. A menina lhe lembrava sua própria filha, não pela aparência física, mas pela idade e por algo em seu olhar que demonstrava uma inteligência e sensibilidade que não deveriam estar expostas àquelas condições de vida. Carlos tentava não se envolver emocionalmente com a situação. Ele próprio passava por dificuldades financeiras, pagando pensão alimentícia e tentando se reerguer profissionalmente após a separação. Mas havia algo na coragem e na dignidade daquela menina que o tocava profundamente. Mesmo na rua, Yasmin sempre tentava manter-se limpa, penteava os cabelos com os dedos e mantinha uma postura ereta quando pedia esmolas. Em uma manhã particularmente fria de julho, Carlos notou que Yasmin estava diferente. Ela tossia muito e parecia febril. Seu pequeno corpo tremia de frio, e ela havia se enrolado completamente no casaco grande, deixando apenas os olhos aparentes. Carlos parou pela primeira vez e perguntou: "Você está bem, querida?" Yasmin levantou os olhos, surpresa com a aproximação. Ela estava acostumada apenas com os cumprimentos à distância de Carlos. Com voz rouca, ela respondeu: "Estou sim, tenho só um pouquinho de gripe." Mas Carlos podia ver que era mais que isso. A menina estava claramente doente e precisava de cuidados médicos. "Você almoçou hoje?" perguntou Carlos. Yasmin balançou a cabeça negativamente. "E ontem?" Novamente. Ela fez que não com a cabeça. Carlos sentiu o coração apertar. "Espera aqui um minutinho, está bem?" Ele saiu correndo até uma padaria próxima e voltou com um lanche completo: sanduíche, suco,
fruta e um remédio para a gripe que comprou na farmácia em frente. Yasmin recebeu a comida com os olhos brilhando de gratidão. Muito obrigada, tio Carlos, ela disse, e ele ficou surpreso ao perceber que ela sabia seu nome. Como você sabe meu nome? Perguntou ele. Eu escuto quando o seu amigo te chama no final da tarde. O senhor é a única pessoa que fala comigo todo dia. Isso faz eu me sentir gente de novo. Essa resposta atingiu Carlos como um soco no estômago. Uma criança de 11 anos dizendo que se sentia gente de novo por causa de um simples cumprimento diário. Naquele momento, ele entendeu que não podia mais simplesmente passar por ali e ignorar a situação daquela menina. Carlos chegou atrasado ao trabalho naquele dia, mas sua mente estava completamente ocupada com Yasmin. Durante todo o expediente, ele não conseguia se concentrar nos números e planilhas. Ele ficava imaginando a menina doente, sozinha na rua, sem ninguém para cuidar dela. Quando chegou a hora do almoço, em vez de comer, ele voltou correndo para ver como ela estava. Yasmin continuava no mesmo lugar, mas agora estava deitada sobre o papelão, claramente com muita febre. Carlos se ajoelhou ao lado dela e tocou sua testa. Ela estava queimando de febre. Yasmin, você precisa ir a um médico, disse ele, preocupado. Não posso, tio Carlos. Eles vão me levar de volta para o orfanato, ela respondeu com medo. Carlos ficou dividido entre fazer a coisa certa oficialmente e fazer o que sentia ser humano naquele momento. Ele olhou ao redor e viu dezenas de pessoas passando, todas ignorando completamente uma criança doente na calçada. Yasmin, eu vou te levar ao médico, mas prometo que não vou te entregar para ninguém. Você confia em mim? Yasmin o olhou nos olhos por um longo momento. Naqueles 3 meses na rua, ela havia desenvolvido um instinto aguçado para reconhecer pessoas confiáveis. Havia algo na voz e no olhar de Carlos que a tranquilizava. Eu confio, tio Carlos. Carlos ajudou Yasmin a se levantar e a acompanhou até o hospital público mais próximo. Durante o caminho, ela contou mais sobre sua história. Ela falou sobre o orfanato, sobre os maus tratos que sofria, sobre sua mãe que prometeu voltar, mas nunca voltou. Carlos ouvia cada palavra com o coração partido, entendendo cada vez mais por que ela havia escolhido a rua em vez de voltar para aquele lugar. No hospital, Carlos mentiu dizendo que Yasmin era sua sobrinha que estava visitando a cidade. Os médicos diagnosticaram uma pneumonia inicial e receitaram antibióticos e repouso. Ela precisa ficar em observação por pelo menos 3 dias, disse o médico. E depois disso, muito repouso em casa, boa alimentação e os medicamentos. Certinhos, Carlos sabia que não podia levar Yasmin para sua casa oficialmente, sem passar por todos os trâmites legais, que inevitavelmente a levariam de volta ao orfanato. Mas também sabia que não podia abandoná-la naquele estado. Ele tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Ele mentiu novamente para o hospital, desta vez dizendo que cuidaria da menina em casa durante a recuperação. Durante os 3 dias de internação, Carlos visitou Yasmin todos os dias. Após o trabalho, ele levava livros, jogos, comida e principalmente, companhia. Yasmin nunca havia recebido tantos cuidados e atenção em sua vida. Ela começou a chamar Carlos de tio do coração, um apelido que o emocionava profundamente. Quando chegou o momento da alta hospitalar, Carlos enfrentou o maior dilema de sua vida. Ele não podia oficialmente levar Yasmin para casa, mas também não podia abandoná-la na rua doente. Após muito pensar, ele decidiu fazer algo que tecnicamente não era legal, mas que sua consciência dizia ser correto. Ele levou Yasmin para seu apartamento. Carlos transformou o pequeno quarto de hóspedes de seu apartamento em um quarto para Yasmin. Ele comprou roupas, brinquedos, material escolar e tudo que uma menina de 11 anos precisava. Yasmin não acreditava no que estava acontecendo. Pela primeira vez em anos, ela tinha uma cama de verdade, comida na geladeira e alguém que se importava com ela. Tio Carlos, por que o senhor está fazendo isso por mim? Perguntou Yasmin em sua primeira noite no apartamento. Carlos a olhou com carinho e respondeu: porque toda criança merece ter alguém que cuide dela. E porque você me lembrou do que realmente importa na vida. Os primeiros dias foram de adaptação mútua. Carlos havia passado os últimos 5 anos morando sozinho, e agora tinha uma criança em casa,
ele precisou reorganizar completamente sua rotina. Acordar mais cedo para preparar café da manhã, ajudar com o banho e os cuidados pessoais e, principalmente, dar o carinho e a atenção que Yasmin tanto precisava. Yasmin, por sua vez, estava se adaptando a ter regras, horários e responsabilidades. Mas, diferente do orfanato, ali ela se sentia amada e respeitada. Carlos nunca gritava com ela, sempre explicava o porquê das regras e, principalmente, perguntava sua opinião sobre as coisas da casa. Ela se sentia valorizada como pessoa. Após 2 semanas, quando Yasmin estava completamente recuperada da pneumonia, Carlos tomou outra decisão importante. Ele iria regularizar a situação. Ele procurou um advogado, especializado em direito da criança e do adolescente para entender como poderia adotar Yasmin legalmente. O processo não seria fácil. Carlos descobriu que precisaria passar por avaliações psicológicas, visitas de assistentes sociais, comprovação de renda e estabilidade emocional. Além disso, ele teria que enfrentar o sistema judiciário e provavelmente o próprio orfanato de onde Yasmin havia fugido. Enquanto isso, Carlos matriculou Yasmin em uma escola pública próxima ao seu apartamento. No primeiro dia de aula, ele a acompanhou até a porta da sala e disse: Yasmin, hoje começa uma nova fase da sua vida. Você é muito inteligente e vai se dar muito bem. Eu estarei te esperando na saída. Yasmin estava nervosa, mas também excitada. Fazia mais de 1 ano que ela não frequentava uma escola. Ela tinha medo de estar atrasada nos estudos, mas Carlos havia passado as últimas semanas ajudando-a a revisar o conteúdo básico. Para surpresa de todos, incluindo dela mesma, Yasmin se adaptou muito bem à escola e rapidamente se destacou pela inteligência e dedicação. A professora de Yasmin, Dona Márcia, uma educadora experiente de 52 anos, percebeu imediatamente que havia algo especial naquela menina. Yasmin demonstrava uma maturidade emocional acima da média para sua idade, mas também uma fome de conhecimento, que era tocante de se ver. Ela sempre fazia as tarefas com capricho e perguntava coisas que iam além do conteúdo da série. Em casa, Yasmin e Carlos desenvolveram uma rotina afetuosa. Ela o ajudava com as tarefas domésticas, ele a ajudava com os deveres de casa. Nos fins de semana, eles iam ao parque, ao cinema ou simplesmente ficavam em casa conversando. Carlos descobriu que Yasmin tinha um humor incrível e uma perspectiva de vida que o inspirava todos os dias. Mas havia um problema que se aproximava. Sofia, a filha biológica de Carlos, viria passar o fim de semana com ele, como fazia quinzenalmente. Carlos ainda não havia contado para ela sobre Yasmin e também não havia contado para Yasmin sobre Sofia. Ele estava nervoso sobre como seria esse encontro. Quando Sofia chegou, uma menina de 12 anos bem vestida e um pouco mimada, ela ficou chocada ao encontrar outra criança na casa de seu pai. Pai, quem é essa menina? Perguntou ela, claramente incomodada. Carlos respirou fundo e explicou toda a situação. Como conheceu Yasmin, porque a ajudou e como ela veio morar com ele. Sofia não reagiu bem inicialmente. Ela se sentia ameaçada, com medo de que Yasmin tomasse o lugar dela no coração do pai. Durante o almoço, ela foi fria e distante com Yasmin. Mas Yasmin, com sua sabedoria de criança que já havia passado por muito sofrimento, entendeu a situação e se comportou com delicadeza e respeito. No domingo à tarde, algo mudou. Sofia havia esquecido sua boneca favorita no quarto e estava muito chateada, porque sua mãe viria buscá-la em pouco tempo. Yasmin, sem que ninguém percebesse, saiu de casa e foi à loja de brinquedos mais próxima. Ela pegou todo o dinheiro que havia conseguido guardar de suas pequenas mesadas e comprou uma boneca similar para Sofia. Quando Yasmin voltou e entregou a boneca para Sofia, dizendo: "É para você não ficar triste", Sofia começou a chorar. Naquele momento, ela entendeu que Yasmin não era uma ameaça, mas sim uma irmã que ela nunca teve. As duas se abraçaram, e Carlos observou a cena com lágrimas nos olhos. A partir daquele dia, Sofia se tornou uma defensora de Yasmin. Ela contou para sua mãe sobre a nova irmã e pediu para poder visitá-las mais vezes. A ex-esposa de Carlos, inicialmente resistente à ideia, acabou sendo tocada pela história de Yasmin quando a conheceu pessoalmente. Os meses passaram,
e o processo de adoção avançava lentamente. As assistentes sociais ficaram impressionadas com a transformação de Yasmin e com o ambiente amoroso que Carlos havia criado para ela. Os relatórios psicológicos mostravam uma menina que havia se recuperado emocionalmente de forma surpreendente graças aos cuidados recebidos. Durante esse período, Carlos descobriu mais talentos de Yasmin. Ela tinha uma habilidade incrível para desenhar e uma memória fotográfica impressionante. Carlos a inscreveu em aulas de arte aos sábados, e ela rapidamente se destacou entre os alunos. Seus desenhos eram cheios de vida e cor, contrastando com a escuridão que ela havia vivido nas ruas. A escola também enviou relatórios positivos sobre Yasmin. Apesar de ter começado o ano letivo com algum atraso, ela havia não apenas recuperado o tempo perdido, mas estava entre as melhores alunas da turma. Dona Márcia comentou com Carlos: Yasmin é uma menina extraordinária. Ela tem uma força interior e uma determinação que são raras de se ver. Um dia, Yasmin chegou da escola com uma novidade especial ao tio Carlos. A professora disse que eu posso participar de um concurso de redação sobre família. Posso escrever sobre nós dois? Carlos ficou emocionado. Claro que pode, minha filha. Eu adoraria ler sua redação. A redação de Yasmin foi tocante e madura. Ela escreveu sobre como uma família pode ser formada não apenas por laços de sangue, mas por laços de amor. Ela contou sua história sem dramatizar, mas com uma sinceridade que comoveu a todos os que leram. Sua redação ganhou o primeiro lugar no concurso, e ela recebeu uma medalha e um diploma. Durante a cerimônia de premiação, Yasmin foi chamada ao palco para ler sua redação. Com apenas 11 anos, ela falou no microfone com uma maturidade impressionante. Minha redação é sobre o homem que me salvo não apenas da rua, mas me salvo da tristeza. Ele me mostrou que família é quem cuida, quem ama e quem nunca desiste da gente. Na plateia, Carlos chorava abertamente. Várias pessoas se aproximaram dele após a cerimônia, elogiando não apenas a redação de Yasmin, mas principalmente sua atitude em ajudar uma criança em situação de rua. O Senhor fez uma coisa linda, disse uma senhora idosa. O mundo precisa de mais pessoas como o Senhor. Mas Carlos sempre respondia: na verdade, foi ela quem me salvou. Yasmin me devolveu o sentido da vida e me ensinou o que realmente importa. E ele dizia isso com absoluta sinceridade. Sua vida havia ganhado um propósito que ele não sabia que estava faltando. Finalmente, após 8 meses de processo, veio a notícia que tanto esperavam. A adoção de Yasmin foi aprovada. Carlos recebeu a ligação do advogado em um dia comum de trabalho e ele gritou de alegria no meio do escritório. Seus colegas, que acompanhavam a história desde o início, comemoraram junto com ele. Quando Carlos chegou em casa e contou a novidade para Yasmin, ela reagiu de uma forma que ele não esperava. Em vez de gritar de alegria, ela ficou muito séria e perguntou: Tio Carlos, isso quer dizer que agora o Senhor não pode mais desistir de mim? Carlos se ajoelhou na frente dela e disse: Yasmin, eu nunca vou desistir de você. Nem hoje, nem amanhã, nem nunca. Você é minha filha para sempre. Só então Yasmin se permitiu chorar de alegria. Foram lágrimas de alívio, de gratidão, de felicidade pura. Ela abraçou Carlos com toda a força de seus braços pequenos e disse: Eu te amo, papai. Era a primeira vez que ela o chamava de papai, e Carlos sentiu que seu coração poderia explodir de emoção. A cerimônia oficial de adoção foi realizada no fórum da cidade. Yasmin estava vestida com um vestido azul que Carlos havia comprado especialmente para a ocasião. Sofia também estava presente, assim como alguns colegas de trabalho de Carlos e professores de Yasmin. Quando o juiz bateu o martelo e declarou a adoção oficializada, toda a sala aplaudiu. Após a cerimônia, Carlos e Yasmin foram celebrar em um restaurante especial. Durante o jantar, Yasmin fez um pedido: Pai, posso mudar meu nome? Carlos ficou surpreso. Claro, filha. Que nome você gostaria de ter? Yasmin sorriu e disse: Yasmin Almeida Roberto. Quero ter seu nome também. Carlos explicou que ela poderia escolher qualquer nome que quisesse, mas Yasmin insistiu: Não, pai, eu quero ser Yasmin Almeida Roberto.
Yasmin, porque é o nome que minha mãe biológica me deu. Almeida, porque foi na rua Almeida que o Senhor me encontrou. E Roberto, porque agora eu sou sua filha de verdade. A cerimônia de mudança de nome foi mais simples, mas não menos emocionante. Quando Yasmin assinou seu novo nome pela primeira vez, ela olhou para Carlos e disse: "Agora eu tenho uma identidade de verdade. Eu sei quem eu sou e de onde eu venho." Os anos seguintes foram de muito crescimento e felicidade para ambos. Yasmin continuou se destacando na escola e desenvolvendo seus talentos artísticos. Ela nunca esqueceu de onde veio, e isso a fazia valorizar ainda mais tudo que tinha. Carlos, por sua vez, descobriu uma paternidade mais madura e consciente do que havia experimentado com Sofia quando era mais jovem. Yasmin se tornou uma defensora de crianças em situação de rua. Aos 15 anos, ela começou a participar de projetos sociais, ajudando outras crianças que passavam pela mesma situação que ela havia vivido. "Eu quero mostrar para elas que existe esperança", ela dizia, "que sempre existe alguém disposto a ajudar, se você souber reconhecer." Em uma apresentação na escola sobre sua experiência de vida, Yasmin, já com 16 anos, falou para uma plateia de pais e alunos. "Muitas pessoas acham que quem ajuda uma criança de rua está fazendo caridade. Mas eu quero contar um segredo. Quando meu pai me tirou da calçada, ele achava que estava me salvando. Mas na verdade, nós salvamos um ao outro." Carlos, na plateia, se emocionou como sempre se emocionava quando ouvia Yasmin falar sobre sua história. Ele havia aprendido que o amor verdadeiro não escolhe circunstâncias, não mede consequências e não calcula custos. Ele simplesmente acontece quando dois corações se reconhecem. Hoje, Yasmin está na universidade, estudando psicologia com especialização em desenvolvimento infantil. Seu sonho é trabalhar com crianças em situação de vulnerabilidade, ajudando-as não apenas a sair das ruas, mas a encontrar famílias que as amem verdadeiramente. Carlos, agora avó de uma netinha que Sofia teve, se orgulha imensamente da mulher que Yasmin se tornou. Em seus momentos de reflexão, Carlos sempre volta àquela manhã fria de julho, quando decidiu parar e realmente ver Yasmin pela primeira vez. Ele percebe que aquela não foi apenas a manhã em que ele salva uma criança, foi a manhã em que ele encontrou seu verdadeiro propósito na vida. E Yasmin, sempre que passa pela rua onde costumava dormir, faz uma oração silenciosa por todas as crianças que ainda estão lá, esperando que alguém pare, olhe nos seus olhos e veja nelas não apenas uma criança de rua, mas uma pessoa que merece amor, cuidado e uma chance de ser feliz. A história de Carlos e Yasmin prova que, às vezes, os maiores milagres da vida acontecem quando decidimos fazer a coisa certa. Mesmo quando isso não é fácil, mesmo quando isso muda completamente nossos planos e, principalmente, mesmo quando o mundo inteiro está passando e fingindo que não vê.